Oi, bem-vindos a mais um podcast do Pode Ser Novos, o nosso podcast da Novos Contabilidade. Eu sou a Brenda Rotondo, sou CEO da Novos, e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema super importante, porque nesse podcast, gente, o objetivo é a gente ter um ambiente para falar sobre empreendedorismo, desafios de gestão, e a gente vai conversar sobre gestão de pessoas. E para me ajudar nesse bate-papo, eu estou aqui com o meu co-host Yuri. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Yuri, sou responsável pela gestão e expansão de alguns clientes lá da Novos. E, pô, precisa de pessoas para poder fazer isso. Então, mais que importante esse papo hoje. Exatamente. E a gente está com o nosso convidado, que é muito especial, é nosso consultor, faz parte da história da Novos também, então é muito bom receber ele aqui. É o Simão, que ele é sócio fundador da Talent Hunter. E a Talent é uma consultoria que é especializada em treinamento, desenvolvimento de liderança, recrutamento e seleção. Simão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Simão. Eu que fico honrado com o convite, estou muito feliz de estar aqui, muito legal essa iniciativa aí. E para falar de um assunto que eu adoro, né, que é gestão de pessoas. A Talent é uma empresa aí que está focada aí nessa questão de desenvolvimento humano, né? A gente hoje basicamente tem três frentes aí, né? Uma frente que é realmente de desenvolvimento humano, né? Formação pessoal, né, treinamentos comportamentais, essa coisa de elevar a capacidade humana das empresas, né, que acaba trazendo resultado corporativo através de pessoas. É uma frente de recrutamento e seleção, porque em algum momento você vai precisar contratar e demitir, então é importante fazer isso bem feito, né? E uma frente de consultoria, onde a gente faz a implantação de processos de RH, ferramentas de gestão, sempre com a pauta de pessoas aí no topo, né? Assim, tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ó, você estava falando aí, Simão, a gente estava até batendo um papo aqui antes da gente começar, né, sobre o desenvolvimento de pessoas, que é um super desafio, né? A gente sabe que desenvolver pessoas não é simples. Cada um é único e a gente tem uma equipe lá na Novos, a gente está com 50 pessoas, né? Eu acho. Uhum. É uma equipe muito grande para a gente poder dar conta de todo mundo e tudo mais. E contratar pessoas que têm a mesma cultura, o mesmo comportamento, similar pelo menos, é difícil, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, principalmente de lideranças, assim, quais os maiores desafios que você observa assim no dia a dia, que você vê nos cursos que você dá, nas empresas que você atende? Eu penso que essa dificuldade, né, assim, no desenvolvimento de pessoas, né, eu acho que ela vem com duas vertentes, né, assim, uma vertente é a empresa às vezes querer buscar alguém já pronto, Uhum, né, e esse alguém já pronto normalmente passa por ser pronto em aspectos técnicos. E normalmente, quando você tem alguém pronto em aspectos técnicos, ela já vai chegar acima, né, numa posição ou mais sênior ou de liderança, só que ela não vai ter nada da cultura da empresa. Uhum. Né? O desenvolvimento humano ele passa muito mais pela cultura do que efetivamente pela técnica, né? uhum, Agora, e aí assim, a gente ouve muito falar isso hoje, assim, não, o que é melhor, né? Contrata o comportamento, contrata soft skills, porque a técnica se ensina. uhum. Isso é verdade, eu acho até a página 2 assim, né? Porque a técnica é pré-requisito, né? Eu penso muito como um pré-requisito. Não é que você, assim, não é que eu quero escolher um ou outro, é que Uhum. eu quero priorizar o comportamental, porque o técnico eu quero que esteja assim pronto, né? Uhum. Agora, se não estiver pronto, você vai ter que formar em casa. Porque é mais difícil você formar esse lado Do humano, né? Do comportamento. comportamento. A gente já passou por vários desafios lá na Novos em relação a isso. E uma das coisas que é mais complicado, assim, eu vejo, e a gente já passou por isso também, de ter alguém muito bom na operação, e a gente tá precisando de uma liderança. Aí a gente pega e fala assim: bom, essa pessoa é muito boa na operação e tal, promove aquela pessoa Uhum. para liderança. E a equipe não vai junto. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu foi em 2012, eu lembro porque a gente estava mudando de sede. Então foi muito marcante. E aí a gente promoveu uma pessoa que era muito boa mesmo na operação. E acabou que a produção da equipe caiu. E isso foi péssimo, porque ela se sentiu desmotivada. E quando a gente promove alguém, a gente não consegue voltar com ela. Então
foi dali pra fora, infelizmente. Então, realmente é um erro que a gente comete e muitas vezes a gente não olha o comportamento da pessoa, realmente como é que fala quando a gente fala de as habilidades ali que a pessoa tem, né, no Uhum. comportamento e tudo mais. Aí a memória, tá péssima a memória. Então a gente realmente não olha pra isso. Quais coisas que a gente tem que olhar quando a gente está selecionando um líder, assim? Poxa, eu vou fazer a promoção de uma pessoa que tá no operacional. Quais características ela tem que ter para ser possível se tornar um bom líder? Isso é muito comum, né? Assim, eu falo que é raro, mas acontece muito. Né? Normalmente, você sobe a pessoa ali Novamente, né? Você contrata alguém para essa posição de liderança, ou você sobe alguém muito pegado nessas questões técnicas, né? E aí, o que acontece, né? Quando você está no nível de execução, você tem... o seu resultado depende do que você faz. Uhum. Né? E aí o que acontece? Você apertou, você vai lá e resolve, né? Você faz uma hora extra, leva um trabalho para casa ou né, se concentra ali, mas você resolve, né? Quando você é o executor, né? O seu resultado depende 100% de você. Você tá muito ligado a competências de comprometimento, disciplina, capacidade analítica, coisas que vão fazer com que o resultado saia das suas mãos. Uhum. Quando você vai para uma posição de liderança e não tem um preparo para isso, que também é o mais comum, né? Você pega, pô, essa pessoa é boa que o intuitivo vai falar, não, vai dar certo. Eu coloco ela aqui, ela faz muito bem sozinha, eu vou dar 5 pessoas para ela Nossa, coordenar aqui. 5 de cara. E ela vai performar, eu vou multiplicar por 5, né, aquele resultado, né? Na verdade, você vai dividir. Quem dera, né? E na verdade você vai dividir por 5, porque o intuitivo dessa pessoa que sobe sem ter esse preparo para a liderança, a cabeça dela tá pensada que o trabalho que ela tem que fazer multiplicou por 5. Então ela tem que se dividir em 5 frentes para ela fazer. A primeira vez que não der certo, ela fala, pô, deixa que eu faço. Né? Vai fazer outra coisa, deixa que eu faço. Exatamente. Mais fácil eu pegar pra fazer agora, né, do que ensinar alguém. Se você quer bem feito, faça você mesmo. Tem um monte de crença, né? O olho do dono que engorda o engorda o gado, olho, né? Então, você tem um monte de crenças que, não, eu que tenho que fazer, se quiser certo, eu que tenho que botar a mão. Se eu não botar a mão, não sai. Se não for eu, não acontece, né? E aí, quem né, fez carreira mostrando resultado com o próprio trabalho, na hora que sobe, falou, opa, agora eu vou ganhar mais tal, e aí eu vou ter que fazer mais coisa. E é contra-intuitivo você ensinar. Um bom exemplo é ensinar alguém a dirigir, né? Isso, eu não sei qual que é a estatística não, mas isso dá muita briga de casal, né? Assim, Eita. vai ensinar, alguém um vai ensinar o outro a dirigir, né? Normalmente você chega uma hora que quem tá ensinando, né, quem tá ensinando já sabe bem e quem tá aprendendo não sabe nada, né, tá tendo o primeiro contato. A vontade que dá é, primeiro, né, socar a cabeça da pessoa. Igual o filme, né, bater no volante e começar a buzinar o carro. Mas quando você supera esse desejo, você fala, também dá aqui, sai daí, deixa que eu dirijo. E no trabalho é a mesma coisa. Então, a competência de liderança, ela passa pelo desejo de ensinar. Pelo desejo de multiplicar aquilo, e não de fazer e ver pronto. Deixa de ser imediatista, né? Aquela ação. Né? Porque assim, liderar passa por a gente entender que ter gente abaixo, ter gente subordinada, vai primeiro te atrapalhar para depois te ajudar. Né? E assim, primeiro te atrapalha muito, porque você vai ter que ensinar, a pessoa vai fazer de um jeito que você não sabe, ela toda hora vai te perguntar, por mais que ela já tenha alguma experiência, ela não vai fazer exatamente do jeito que você faz. Então assim, você conseguir delegar isso com tranquilidade, leva tempo, né? Só que depois que você consegue, aí sua vida fica mais fácil, né? E aí, outra virada de chave que tem que ter é o seguinte, às vezes o líder, quando ele tá conseguindo delegar, ele fica meio à toa. Sim. Né? Nossa, pô, eu senti isso no final do ano passado. E aí parece que é proibido. Né? Você sente que você tá fazendo uma coisa errada. Justamente. E isso é contra-intuitivo, porque
é aí que você tá fazendo um bom trabalho. Aham. Porque é aí que você, Nossa. porque assim, quando você é líder, a coisa tem que fluir com, sem ou apesar de você. Sim. Né? Sabe aquele chefe que chega e todo mundo fala assim, ai meu Deus do céu, ele chegou, vai É. cobrar, não quero. Você tem que ser desejado no ambiente de trabalho, mas você tem que ser raro no ambiente de trabalho. Aham. Aham. Né, assim, para que quando você chegue, você realmente agregue, Uhum. mas que cada vez mais você agregue no desenvolvimento das pessoas e não das tarefas. Uhum. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Você conseguir entender que você tem que. O seu trabalho não é mais executar, seu trabalho é Uhum. fazer pessoas se desenvolverem. Sim, Né? justamente. Esse ponto no ano passado foi exatamente isso. A gente organizou bem o comercial lá da Novos e chegou ali, eu acho, que, se eu não me engano, foi outubro pra frente. Simplesmente o cliente parou de falar comigo, não chegava a demanda de cliente novo, cliente interno também, o interno não, né? O cliente da carteira também não falava. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Foi a primeira coisa que eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Tá sobrando muito tempo. Mas depois eu peguei e comecei a olhar assim o que estava acontecendo com os clientes novos, pois realmente não estavam chegando em mim porque a gente conseguiu organizar tão bem que não precisava mais eu estar ali na frente daquilo. Aí eu podia procurar um outro problema para poder, né, me jogar lá para poder andar um pouco mais para frente. E foi exatamente isso. Meu primeiro pensamento, pô, tem alguma coisa errada. Não é possível que tá tudo rodando se não tem nada chegando em mim, entendeu? Passa por essa crença, né? E aí você começa a resolver problemas que ainda não existem. Uhum. É legal isso. Isso. Porque aí é que você flui na gestão, né? Porque Uhum. quando você pega, né, assim, dentro de uma organização, isso é uma questão muito legal, assim, né? A gente tem dois cenários Uhum. possíveis. A gente vai ter demandas que vão seguir o fluxo normal e Uhum. demandas que vão seguir o fluxo anormal, né? Uhum. Deu tudo certo ou deu alguma coisa errada, você precisou corrigir. Normalidade ou anormalidade. Dentro do normal, a gente tem camadas de cargos. Você tem cargos de estratégia, Uhum. de direção, diretoria, cargos de gerência, cargos táticos, analíticos e operacionais. Né? Você pode ter mais camadas ali, mas basicamente você vai ter isso, né? Estratégia, gestão, análise e operação. Aham. Condições normais de temperatura e pressão. As demandas têm que passar do estratégico para o gerencial, do gerencial para o tático. Quer dizer, a diretoria tem que dizer o que vai ser feito. Uhum. A gerência tem que dizer como vai ser feito aquilo. Uhum. Aí já começa a primeira grande inversão, né? Uma das maiores dores dos empresários às vezes, ele tem dificuldade de definir ali o que tem que ser feito e o tempo todo o gerencial está perguntando para ele como fazer as coisas. Aham. Aham. É o contrário, ele que tem que perguntar e o nível gerencial tem que trazer como. Uhum. Né? E aí o papel estratégico é desenvolver nas pessoas essa capacidade. E aí passa por autonomia, segurança, hard skills também, com certeza, né? Mas, enfim, aí essas demandas elas têm que passar na normalidade do estratégico para o operacional. Uhum. Quando dá problema, ele inverte. Ele vai sair do operacional e vai passar E vai pro passar. estratégico. Ah, minha internet caiu. Uhum. O operacional vai cruzar o braço e vai reclamar. Vai lá tomar um cafezinho, né? Vai Deixa eu aproveitar nossa, para descansar um pouquinho. parou de funcionar. Ele não é do escopo dessa função. Não, pô, mas deixa eu ver aqui, deixa eu Pensar reiniciar, como pelo menos resolver, reiniciar né? o roteador, deixa eu É. reiniciar a máquina. Não, opa, vou tomar um cafezinho aqui, Uhum. ganhei uma pausa, né? Uhum. Aí você vai subindo, aí você vai escalar para alguém, porque alguém tem que resolver. Você vai ter um nível técnico ali que vai ter um papel muito de entender por que aquilo aconteceu, investigar, mas ele ainda não toma decisão. Aí quando você vai para o nível de liderança, o primeiro nível de liderança, ele tem o papel de apagar incêndio. Uhum. O líder, inicialmente, né? O líder de primeira viagem, ele é basicamente um bombeiro, né? Por quê? Porque ele vai trabalhar na contingência, né? Ele vai absorvendo essas demandas, porque ele tem que resolver aquela situação ali rápido, né? Dentro da operação. À medida que você vai subindo, né? De liderança para gestão e de gestão para estratégia, o seu papel não é mais apagar o incêndio, é evitar o próximo incêndio, né? Assim, Uhum. você antecipar as Antecipar. demandas, né? E aí quando você chega no nível estratégico, isso vai escalando, assim, para custo, para prazo, né? E para você antecipar os problemas até antes que eles existam, né? Eu
dou um exemplo, né, disso. Uma vez eu imprimi, eu tinha deixado meu carro estava parado há muito tempo, então a gente foi ligar, isso aí entrega a idade, que era um carro antigo, aí era carburado lá, ele tentou botar eu liguei o carro, ele abriu o motor e tava jogando gasolina lá na entrada ali para ver se pegava, né? Aí pegou fogo Não acredito. pegou fogo no motor. E a gente levantou desesperado, não sabia o que fazia, pegou um balde d'água e jogou no motor. Meu Falei, meu Deus. Deus. Aí apagou o incêndio, mas imediatamente depois eu falei assim, caramba, agora que Agora deu ele para ruim, jogar né? o carro fora como eu. Né? E aí, assim, 30 segundos depois que a gente fez isso, a gente falou, pô, mas tem extintor no carro, né? Só que a gente não pensou nisso na hora, porque tava literalmente pegando fogo ali, né? E aí o nível de liderança, ele é muito isso. Assim, a gente é apagar um incêndio. Nem sempre você vai tomar a melhor decisão, mas a gente queria evitar que, né, explodisse, que pegasse fogo na casa, enfim, né? Só que aí, quando você escala isso para gestão, para estratégia, você pensa, né, em usar o extintor, em treinar as pessoas para esse tipo de situação, o que acontece mais, quais são os casos que mais acontecem. E assim, o mundo ideal é que você tenha ali 80% dentro da normalidade e 20% na normalidade, porque é utopia também achar que você não vai ter a normalidade no negócio, né? Mas assim, não é o que muito comum acontece. você ter invertido. 20% na normalidade e 80% na normalidade. É. Aí não sobra tempo para o gestor, né? Porque ele tá apagando incêndio ou Sim. tá executando, né? E aí ele não faz nada de estratégia. Não faz Exatamente. nada de Uma estratégia. das coisas que a gente vê muito, principalmente indo lá pro G4, é isso, né? Eles falam assim, pô, a ideia é tirar o cara de dentro da empresa dele pelos 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, para ele justamente olhar de fora o que que tá acontecendo. Igual o carro pegou fogo. Você achou que a casa ia pegar fogo junto. Só que se tem alguém ali fora e fala, não, pô, esse fogo tá contido, não precisa ficar preocupado em pegar o fogo, em a casa pegar fogo também. É justamente isso que o líder tem que fazer, né? Ele vai dar um passo para trás, olhar numa visão mais de longo prazo ali e falar, não, pô, isso aí tá tranquilo, isso acontece, não tem problema. A empresa não vai quebrar por causa disso, né? É muito isso que faz. E na hora que você falou assim que quando você toma um tempo livre para você poder antever um problema, tem uma frase que eu não sei de quem que é, mas todo mundo, toda empresa que a gente segue, ele fala isso, que a obrigação do CEO ou do fundador é criar a próxima empresa que vai quebrar a sua. E é justamente isso, né? Antever esse problema é justamente você ver o que uma startup qualquer dentro de uma garagem em qualquer lugar do mundo pode quebrar a Novos hoje. Aham. Né? O que alguém vai inventar numa contabilidade pequenininha que a gente vai ter que tem que colocar em prática antes dele colocar, né? Porque senão quebra, simplesmente a empresa quebra porque a gente não inovou, porque a gente está um dia inteiro ali apagando o incêndio do carro, jogando água nele, né? Em vez de pegar o extintor. Eu assim, atualmente estou passando por uma fase bem nova em relação à gestão, que está sendo ótima, mas ao mesmo tempo assusta. Porque eu tive que me organizar, né, para sair, porque eu engravidei e tudo mais, então eu tô toda. Deleguei, ensinei. Tô numa fase que tem hora que eu falo, sério, que eu não tenho que resolver nenhum problema? Como assim? E eu ensino para os meus líderes que é isso, que isso significa uma boa gestão, e eu tenho que parar para raciocinar, nossa, deu certo, então tá tudo bem. Porque eu falo, nossa, a empresa tá gastando dinheiro comigo e eu não tô aqui apagando incêndio. Não, eu tô aproveitando esse momento para desenvolver novas coisas. Só que eu percebo também que os pequenos empresários, eles não têm uma equipe gigante. Então, às vezes, o cara tem um funcionário, dois, três, e aí acaba que ele fica muito na operação. Só que também, enquanto ele não inverter esse ciclo, ele não vai conseguir expandir, porque ele precisa ter gente que execute e pense ali o como fazer, porque ele precisa pensar no quê? Ele precisa pensar na estratégia dele, né? Você tem alguma dica para dar para esse pequeno empresário começar a sair dessa operação? Porque eu percebo, né, que quando eu assumi a Novos, há uns 10 anos atrás, Jesus do céu, assim, a gente já tinha uma equipe significativa e eu tinha para quem começar a delegar. Isso foi aumentando e tudo, a gente tem outros níveis de gerência, então eu tenho esse privilégio de ter essas pessoas perto de mim. Mas até chegar nisso não foi fácil. Eu já peguei meio caminho andado, né? Vamos dizer assim, meu pai sofreu com essa parte antes. E quem é pequeno ainda e precisa e quer crescer, né? E não está conseguindo sair dessa operação para poder pensar na estratégia da empresa. Eu atendo exatamente esse tipo de demanda, né? A gente lá foca em pequenas e médias empresas, né? Assim, Uhum. e é até interessante que é um pouco contraditório da minha carreira, porque antes de ser empresário, eu era profissional de RH de empresas de grande porte.
E aí, assim, achei que ia montar uma consultoria e atender empresas de grande porte. Mas aí eu fui entendendo que existe esse nicho de mercado que tem exatamente essa dor. É o cara que é ele mais um, ele mais dois, ele mais 10, mas que, assim, o negócio demanda 20 e ele não tem caixa para ter 20, então ele tem que valer por esses outros 10 aí que E ele fica não tem. naquele ciclo vicioso, né? Porque não consegue sair Exatamente. disso. E aí isso acaba com a saúde dele, às vezes traz problemas na família, né? Enfim. E às vezes faz isso e não consegue ter resultado financeiro no final, né? Então, assim, é uma dor, né? E assim, isso vai acontecer, né? Para você montar uma empresa, eu acho difícil uma empresa que você começa do zero ali a operação sem passar por isso, né? Ainda mais que a maioria, desculpa te interromper, mas a maioria empreende por necessidade, né? Exatamente, o Brasil É. não tem a cultura de fazer um planejamento, fazer a estruturação, ter uma consultoria financeira, uma de Sim. marketing, uma de pessoas, né? Pra Não, ir esquece. começar o negócio, né? Normalmente ele vai ali, às vezes ele não faz nenhum estudo de viabilidade de pesquisa de mercado, Nem sabe o que é nem isso, né? sabe, assim, o mais comum é até ele não ter o caixa necessário para até engrenar. Aham. Aí começa o banco, né? E aí você tem Aí já era. Aí você tem três grandes bocas antes do seu bolso, né? Assim, primeiro é o Estado que vai tributar o seu faturamento, né? Nem seu lucro, né? Assim, você, sem ter lucro, você já garante que você tem que pagar uma Pagar parte imposto. pro Estado, né? Assim, aí, claro, né? Você vai voltar para a sociedade de alguma forma, se isso vai ser bem ou mal administrado, nem vou entrar nesse mérito, mas o fato é que essa fatia ela está reservada do faturamento, né? Se você não programou o caixa, o banco vai também te pegar uma fatia significativa, às vezes igual ao que o imposto te leva, né? E aí você tem um terceiro que é funcionário, porque esse não foi ficar sem, né? Assim, se você começou a atrasar salário, Já era. acabou, o seu negócio vai implodir, né? E aí no final desse, né, se sobrar alguma beiradinha ali, você vai tirar o seu prolabore ou vai fazer um caixazinho e tal. E aí, assim, eu acho muito difícil do empresário passar por montar num negócio sem viver isso daí. Só que isso não pode ser meio de vida. Tem que ter eu sempre falo o seguinte: tem que ter um plano de saída. A gente já falou isso várias vezes, né? Olha, ok, o incêndio tem que ser apagado, mas qual é o plano de saída? Você não pode só entrar lá pensando em apagar o incêndio, você tem que pensar em como evitar que o fogo pegue de novo e quem vai apagar da próxima vez, né? Para que você consiga trabalhar em outras frentes. Uma dica bem prática que eu dou vai parecer até banal, mas 90% baseado no Instituto Simon of Pitacos, 90% das empresas não fazem isso, não desenham um organograma. Aham. Não desenham um organograma. Você chega assim, normalmente no consultoria, eu chego perguntando, você tem organograma? Tem organograma, legal. Pô, deixa eu dar uma olhada. Ah, não, mas peraí, tem que ver, tem que. Tá com. Liga pro fulano e tal. Não, você não tem organograma. Você acha que você tem organograma. Organograma você tem que ter ele desenhado, tem que, se possível, pregado na parede ali. E aí, na hora que você desenha, você começa a ver desvios. E desvios eu digo assim, né? Quando é pequeno e está nessa fase do caos, você tem ali um cargo que cuida de logística comercial, finanças. Aí eu falo assim, tá, tira você e contrata alguém no mercado, você vai achar? Não existe, né? E aí, qual que é a minha dica bem prática? Desenhe um organograma com as caixinhas, primeiro, sem os nomes. Então você vai desenhar, pô, você tem que ter lá uma caixinha de comercial, tem que ter uma caixinha de logística, você tem que ter uma caixinha de operações. Beleza, desenha as caixinhas. Bota o seu nome em 10 caixinhas, se precisar. Mas desenha as caixinhas. Porque aí você vai olhar para aquilo lá, toda hora você vai assim, nossa, isso tá errado. Aí você vai assim, qual é a primeira caixinha que eu vou? Porque também, assim, não dá pra você... Pegar não, então eu vou todas, né? contratar os 10 que eu não tenho caixa pra contratar e vou botar. Não, mas, pô, qual é a caixinha mais doída aqui? Né? Onde que eu tenho uma possibilidade maior de me liberar um pouco e passar pra outra pessoa? Alguém que às vezes já tá aqui ou se eu tiver que trazer de fora? E aí isso faz com que você trabalhe também processos. Porque você fica naquela coisa, não, só eu sei fazer isso aqui. É claro, porque você fundou a empresa, você conhece todos os processos, conhece todas as dores, você tem o sonho.
Então, assim, aquilo ali é muito visceral para você. Então, isso tudo é muito difícil de passar. Mas quando você pega as caixinhas e você olha assim, não, essa caixinha aqui dá para delegar pelo menos um pedaço dela. Quem é a pessoa que eu consigo passar essa pessoa para fazer essa tarefa, né? E aí você vai dando pílulas para aquela pessoa, né? E como você já faz mesmo, você consegue até deixar a pessoa errar um pouquinho. Aham. Deixa o pessoal, não, faz isso daqui e me dá para eu conferir. Sabe por quê? Às vezes acontece também assim, seu nome tá lá em 10 caixinhas. Aí você vai e fala assim, não, pô, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Normalmente o empresário ele Parado. acorda assim com uma lista gigante para Gigante. fazer. Pô, tem que responder aquele cliente, tem que fazer, pô, que eu tive aquela ideia maneira. E aí você tem um monte de ideia, só que você não executa. Uhum. Aí você acha que você tá fazendo um monte de coisa e não tá. E aí você pega uma dessas coisas que você acha que você vai fazer, pede alguém para fazer, Uhum. né? Você já acaba deixando umas pontas soltas mesmo, deixa alguém ter a chance de bater cabeça ali. Uma hora você vai surpreender que alguém vai fazer aquilo, vai puxar aquilo, e aí o que você não faria, alguém tá fazendo. Talvez não esteja fazendo tão bem quanto você queria ou quanto você faria. Mas pelo menos tá fazendo. Né? Feito é melhor que perfeito, né? Nesse momento é exatamente isso. E na hora da gente delegar, a gente sente uma dor muito grande. Tem um apego, né? É. E tem. Eu já sou o contrário, porque eu sou ótima pra delegar, só que aí eu tenho tendência de largar. Tipo assim, eu realmente mando a pessoa fazer e esqueço de olhar. Então eu tenho que me policiar muito pra eu poder voltar e olhar pra poder manter a qualidade, até aquela pessoa estar preparada e tudo mais. Mas realmente na hora de delegar, a gente vê que os empresários têm muita dificuldade de fazer isso. E eu, por exemplo, começo delegando coisas assim, que eu fico imaginando, vou fazer, e não faço. Falo, gente, eu tô deixando de fazer por um motivo. Eu posso estar procrastinando, que às vezes é uma coisa que eu não gosto de fazer, e aí acaba que eu passo as outras na frente. Isso acontece. Ou senão, realmente é uma coisa muito complexa que eu ainda vou ter que parar, estudar e tudo. Então eu entendo a prioridade daquilo ali pra poder colocar outra coisa no lugar, ou ok, isso aqui alguém vai fazer melhor do que eu. Pra que que eu vou ter que parar, estudar, aprender se eu tenho uma pessoa ali do meu lado que já sabe fazer? Que a gente se apega, né? Acho que a gente podia até entrar nessa fala mesmo, né? Qual que é a diferença entre delegar e delargar? Eu vi um exemplo muito bom do Ricardo, que era daquela loja de móveis lá, esqueci o nome. Ricardo Eletro. Ricardo Eletro, isso. Que ele falou um exemplo muito bom. Ele falou assim: você vai pra praia, você vai levar seu filho. Aí você leva a babá junto. Você delegou pra ela cuidar do filho. Só que esse moleque tá entrando na água. Você sabe que ele não pode entrar na água. E se você deixa, então você delargou, você não só delegou. Então vai chegar um momento que no que você delegou, às vezes você vai ter que colocar a mão naquele processo. E qual que é a sua visão? O que é cada um e como não delargar, só delegar? Como é que a gente pode fazer? Eu vou aproveitar e vou acrescentar um terceiro Ai, meu tipo Deus. aí. Tem o delegar, tem o delargar e tem o tirar do colo. Nossa senhora. O Muito tirar bom. do colo é terrível, né? Assim, porque você tá. Isso influencia até na forma como você tá passando pra pessoa. Você chega a pessoa e fala: isso aqui é um saco, eu odeio fazer isso aqui, mas tem que fazer e eu não aguento mais fazer isso aqui, faz você. Pô, Nossa, você animou muito a pessoa, matou a né? pessoa que tá fazendo ali, né? Ela vai se sentir desprestigiada, a função fica desprestigiada, né? E fica muito sobre você, né? E não sobre a tarefa, né? Então, embora tenha coisas que a gente queira tirar do colo. Mas assim, eu acho que, para mim, a maior diferença, né, do delegar e do delargar tá e o tirar do colo, principalmente, assim, né? Tá no processo de delegação, ele envolver não só a conclusão da tarefa, como o desenvolvimento de quem tá fazendo. Uhum. Você fala assim, não, isso aqui precisa ser feito, preciso delegar para alguém, porque eu preciso fazer outras coisas e tal. Os motivos todos corretos ali, porque eu preciso estar na estratégia e tal, beleza. E aí eu quero só que aquilo seja resolvido, e aí eu me preocupo só com a qualidade do que é entregue. E às vezes eu tô perdendo uma excelente oportunidade de dar uma tarefa um pouquinho acima da capacidade de alguém, que vai me entregar um pouquinho abaixo do que eu espero, mas que ela no futuro vai se desenvolver. E aí eu não faço isso porque eu tô olhando só o hard, né? Só o indicador no final, só o prazo, só a qualidade da entrega. Então aí passa por isso, por eu saber que ao delegar
para alguém que ainda não está 100% pronto, em alguns momentos eu vou ter que ir lá entrar na piscina e tirar a criança que está afogando, né? Você tem que dar uma olhadinha de longe. E aí por isso que é delegar, né? Que você, não é delargar, porque o delargar realmente é na hora que você deixa a criança na piscina e vai fazer o churrasco e pode tomar sua cervejinha em paz, né? Aí você realmente largou aquilo. Mas aí esse delargar, ele é um pouco mais egoísta, vamos dizer assim, né? Porque eu tô querendo passar a bola ali e num grau extremo disso é eu tirar do colo mesmo, né? Assim, é só empurrar para alguém. Não quero nem saber, né? Tô sem paciência para fazer isso, né? O delegar, ele tem a arte de desenvolver alguém no caminho, né? E é nesse ponto que o pessoal fica assim, ai, mas eu vou perder tempo ensinando, é melhor eu fazer, não sei o quê. Gente, a melhor coisa que tem é parar pra ensinar. Porque depois daquilo, você não tem mais. Você vai voltar pra olhar, mas assim, aquele tempo seu não vai ser consumido sempre. Então, é uma coisa igual eu, na época, eu mexia lá no financeiro da Novos, eu tinha que parar um dia por mês pra poder fazer umas análises lá, puxar uns dados. Nossa, eu falei, cara, pra eu ensinar alguém isso aqui, eu vou precisar de uma semana, pelo menos, pra parar com a pessoa. Só que a gente não consegue parar uma semana inteira. Então, eu parei picado, você demora mais de um mês pra ensinar o negócio, né? Falei, mas vai valer a pena. Então, você se esforça, mas depois que eu fiz aquilo, eu não precisei parar mais um dia por mês. Fora que eu desenvolvi alguém que depois vai poder dar um outro passo, né? Então, e eu pude olhar para outro lugar, que era mais importante naquele momento. Então, realmente, esse passo, assim, de ensinar. E a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade de treinar, né? De capacitar os outros, que é uma coisa que realmente o líder precisa ter, né? É uma habilidade, né? É uma Tem que ter. habilidade. É uma habilidade tem que ter. Não é simples, não. Não, Olha, uma boa metáfora, pois eu adoro metáforas, né? não. Uma boa metáfora para isso, delegar e desenvolver pessoas, é igual obra. Ninguém gosta de obra. Mas todo mundo gosta de um lugar arrumadinho, É, um lugar verdade. bacana, tudo. Só que, pô, obra dá trabalho pra caramba, o pedreiro falta, acaba o material, você precisa do cara do gesso, faltou uma peça, faltou motorização, faltou pagar uma guia, vai ter problema o tempo todo, enquanto vai custar mais do que você programou, vai demorar mais tempo do que você achou, no final vai ficar uma coisinha ali que não tá exatamente como você queria, né? Mas você já também tá cansado e vai ser daquele jeito ali. Mas depois que acaba e vai todo mundo embora e você tá tranquilo, você senta no lugar, né, que você idealizou e tá funcionando, é muito bom. E é isso, liderança, gestão, é isso. Você vai sofrer. Primeiro dói para depois melhorar, né? Assim, e aí até eu acho que isso talvez seja um grande ponto da questão de mão de obra hoje, né? Assim, que até puxando um pouco para a questão de recrutamento e seleção, né? A gente entende, né? Normalmente quem vai bem nos negócios entende que primeiro você paga o preço, depois você colhe o resultado, né? Primeiro você tem que ralar, precisa de 20 pessoas e não tem caixa, você faz o trabalho, né, a mais de quem você não pode pagar e aí isso em prol de alguma coisa lá na frente. Então você está abrindo mão, você está se sacrificando hoje para receber alguma coisa lá na frente, né? Seja conforto, prestígio, dinheiro, né? Enfim. Mas o fato é, o esforço vem antes do resultado. Sim. E cada vez mais eu vejo a mão de obra querendo inverter um pouco esse caminho. Né? Assim, eu primeiro quero. Não, mas o que a empresa tem para me oferecer? Tem um day emprego, off, pô, tem senta aí, vai fazer. pô, tem a chance de você crescer, de aprender, de fazer, enfim, né? E aí é muito difícil, que parece que são línguas diferentes, né? São. Você não fala a mesma língua, né? Eu ia até te falar isso, porque a gente escuta muito falar, nossa, essa geração que tá aí, não tem jeito. Nossa, ai, que essa geração não tá dando pra contratar e tudo. É óbvio que a gente, de vez em quando, passa algumas dificuldades para contratar, não é simples, mas assim, na minha visão também nunca foi simples. Sempre é uma coisa, mas cada época é um desafio. Você observa realmente que essa geração tá diferente, que o pessoal que tá entrando aí para trabalhar tá tendo essas questões, esses empecilhos? Deixa eu só colocar minha metáfora antes. Que eu lembrei de uma aqui agora, que você falou assim, pô, o pessoal quer receber antes de dar. É tipo, todo mundo quer o calor da chama, mas ninguém quer cortar a lenha. Exatamente Pô, eu isso. ouvi isso em algum lugar também, eu nunca mais esqueci. É exatamente isso aí. Exatamente isso.
Tá muito em pauta hoje isso, né? Essa questão da geração nova, né? E assim, enquanto RH, eu tento evitar de reclamar disso e pensar em estratégias para melhorar, mas eu concordo que tá difícil, né? Assim, porque. E talvez tenha sido muito difícil com as outras gerações, né? Porque sempre é um choque ali, uma mudança de valores, assim, né? É, que às vezes de uma geração para outra é mais ou menos intensa, né? Os saltos são menores, mas sempre há uma mudança de valores, assim. E o que eu acho que tem pegado muito, assim, é que a importância do trabalho na vida dessa geração mais nova Mudou. mudou. Né? Assim, isso ocupa uma fatia menor da vida. Né? Você pegar Baby Boomer, trabalho, assim, Era a vida. era a vida, né? Era praticamente 100% da vida, né? Assim, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que... o meu valor está no trabalho. Se eu não trabalho, eu não tenho valor, né? Assim, meu valor enquanto pessoa tá no trabalho, né? O Baby Boom é de que faixa de idade? São os mais velhos aí na faixa aí dos 70. Galera que pegou ali 60, 70 ditadura anos. militar pra cá? Ou Segunda Guerra? O Baby Boom vem exatamente dessa Da questão Segunda Guerra, da Segunda Guerra, né? Porque foi depois da Segunda... Durante a guerra, morreu muita gente no mundo, né? Então a população baixou. Depois que passou a guerra, a coisa melhorou. E aí os seres humanos se proliferaram mais na Terra. Por isso, Baby Boomer, né? A explosão de bebês, né? Vem daí dessa fase. Então, os nascidos ali 60 pra frente, né? E aí, exatamente porque pegou um cenário de mundo pós-guerra, né? Porque tinha assim, que reconstruir, né? tinha que reconstruir e assim, e foi um mundo pós-guerra que era uma guerra fria, né? Acabou a guerra de confronto, né? Estourou a bomba nuclear lá, mas o mundo ficou continuou. naquela tensão, né? E os recursos vão acabar, tudo vai acabar. Então, né, tinha um senso de que tinha que reconstruir, tinha que fazer. E aí as coisas. Aí assim, não tinha iPhone, não tinha iFood, não tinha Spotify, não tinha tantas facilidades. E hoje você tem muitas coisas que chegam. Eu acho também que assim, existe uma questão o capitalismo ele gera também muita comodidade, porque o tempo todo para vender alguma coisa você está procurando a comodidade, né? Então você tem uma indústria de gerar facilidade, comodidade, reduzir o prazo, né? Vide a questão de logística, né? O que é logística hoje? Você pede um celular aqui, amanhã tá em casa. Né? Assim, você comprar... Logística virou quase que delivery, né? Você pede, ele chega em horas. A questão de né? almoço é justamente isso, né? A galera hoje não cozinha. Sim, sim. Nem compra, nem vai no supermercado. Exatamente. Até no supermercado você pode pedir as coisas, né? Então isso vai diminuindo os ciclos, a percepção de que... um exemplo muito legal é tirar foto, né? Tinha uma época que você tinha que tirar foto. Levar pra revelar. Aí você não tinha essa, você vê, dá zoom, vê se eu fechei o olho, não fechei. Não, você tirou a foto na sexta-feira, só na segunda que você vai levar na loja, ele vai te pedir uns 3 dias úteis e vai te entregar a foto. Aí que você vai ver, né? Poxa, eu fechei o olho já. Já era. Pegava aquela fitinha lá. O filme, filme. né? O filme ficava botando assim na coisa pra ver. Mas aí também você fizesse, às vezes você queimava o a filme, foto, né? aí saía tudo cheio de coisa na foto. Então assim... Aí essas percepções de ciclo foram diminuindo. Então, assim, é natural que eu pense, não, peraí, eu não preciso esperar tanto para ser promovido, eu não preciso esperar tanto para dobrar meu salário, eu não preciso fazer tanto, não preciso de tanto esforço para ter tanto resultado. Né? Então, isso vai modelando a forma como a gente enxerga. E aí eu acho que o empresário ele precisa também fazer o dever de casa. Tá? Porque, assim, o que acontece? Quando você vira outro, são dois lados da mesma moeda, né? A nova geração que quer imediatismo, que quer ganhar o dobro e quer chutar a porta do presidente e falar como é que tem que rodar a empresa, né?
E também, de outro lado, você tem o empresário que quer que as pessoas leiam o pensamento dele, que definam os processos, que definam o que tem que ser feito, né? Que deduzam, né, o que tem que ser feito sem que ele fale, que deduza a cultura que ele quer sem que ele defina. Então, assim, isso força muito as empresas a olharem para processos, cultura, para definir o que tem que ser feito e com que valores, né, princípios, né, como fazer isso, né, o que é aceitável ou não dentro da empresa e os processos. Porque quanto melhor os seus processos estão definidos, menos você depende da pessoa que está executando. E quanto menos você depende da pessoa que está executando, mais rápido ela pega a técnica. E aí você tem tranquilidade de observar e desenvolver o comportamental. Só que o seu dever de casa é fazer o processo, é saber, não vai ser quem veio de fora que vai achar ali, especialmente no início, né? Depois que você estiver estabelecido, estiver rodando, aí é melhoria de processo. Mas o modelo de negócio, os processos, isso tem que estar bem desenhado e bem comunicado para as pessoas, né? Porque o gestor ele precisa manter um ambiente de trabalho harmonioso, né, que realmente a equipe esteja motivada e você não vai conseguir contratar só pessoas de uma geração. Você tem várias gerações trabalhando juntas e a gente observa isso até mesmo entre os sócios. Né? Igual lá na Novos, o meu pai é uma geração totalmente diferente da minha e eu tenho uma visão muito diferente da dele. Ele teve que se acostumar comigo, eu tive que acostumar com ele, porque eu já sou do tipo de eu amo o meu trabalho, eu amo a minha empresa, mas a minha família vem em primeiro lugar e tudo. O meu pai também valoriza muito família, mas ele é da geração que, poxa, temos que trabalhar, tem que trabalhar até cansar. Então ele foi acostumando e eu fui acostumando com o jeito dele. E a gente foi se entendendo, colocando algumas regras, né? Porque senão a gente se atropela, porque não dá, né? Então, assim, a gente observa que manter esse ambiente ali, a cultura, com muita gente, é cada vez mais difícil, né? Porque quanto maior a empresa também, você vai definir processos, você define cultura, você conversa sobre aquilo e a gente comunica mais. Eu vejo quando a empresa é muito pequena, a cultura é aquela cultura subentendida. Não se define a cultura. Eu falo, gente, define. Pensa como você quer a cultura, desde que a empresa é pequena, porque isso vai definir o ritmo da sua empresa, isso vai mostrar que tipo de pessoa que você tem que contratar, né? E assim, na hora da gente contratar, como que a gente leva em consideração a cultura da nossa empresa? Porque a gente, lá na Novos, a gente passa pelo recrutamento lá, né? E na hora que a pessoa vai chegar para conversar com a gente tem até algumas perguntas para a gente poder entender os valores daquela pessoa ali, se realmente batem com o nosso. Que eu falo, o Santos tem que bater, né? Porque senão você fica com aquela pessoa no ambiente de trabalho que você não gosta muito, não gosta de conversar e tudo mais. Fica aquela situação chata, né? Óbvio que a gente não deixa de contratar só por isso, né? É todo um conjunto. Mas como que você observa se aquela pessoa está coerente à cultura da empresa que você está contratando ali naquele momento? Eu acho que isso aí tem dois estágios, né? Assim, eu tenho uma consideração que eu acho que é importante fazer, que assim, o fato de você não definir a cultura, não ter lá missão, visão, valores, não criar uma identidade, não significa que você não vai ter uma cultura. Só significa que você não tem controle dessa cultura. Cultura sempre vai existir, né? Ela vai existir. A cultura ela vem da interação entre as pessoas. É natural, né? A questão é, o quanto você vai puxar a rédea e vai falar assim, não, eu quero ir por esse caminho, eu não quero ir por esse caminho, e o quanto você vai deixar correr solto, né? Assim, é igual criação de filhos, né? Você vai deixar a coisa solta e vai deixar ele consumir tudo que aparecer na televisão, tudo que música que for ouvir e deixar comer o que quiser, ou você vai falar assim, não, peraí, precisa tem que fazer o dever antes de assistir televisão, ou tem, né, e aí, né, pode vir um monte de questões aí sobre educação, sou psicólogo também, assim, e aí, não, mas tem que deixar e tal. Não é sobre isso que eu tô, não é nessa mazela que eu tô entrando, né, assim, eu acho que tem formas e formas de você fazer também, só a coisa do não faz. Primeiro faz o dever, depois você vê televisão. Aí vê televisão que é bom e o dever é ruim. Você tem que também criar o gosto pela curiosidade, pelo desenvolvimento ali. Mas o ponto é. Se eu deixo solto e falo assim, não, mas isso aí não tem jeito e é do jeito que vier. Vai acontecer uma cultura, só que essa cultura vai vir de fora.
E aí, às vezes, você não vai gostar. Assim, é muito comum você pegar um empresário que, em algum momento da trajetória dele na empresa, ele fala assim, nossa, eu não aguento ir eu não quero ir para. É como se a pessoa tivesse se sentindo mal em ir para casa. Uhum. Olha que dor. Não pode isso, né? Aham. E contratar pessoas é o mesmo que levar pessoas para sua casa, né? Uhum. Porque quando você não chama qualquer um para sua casa, né? Tem que ter aderência aos seus princípios, seus valores, à sua cultura, né? E aí, assim, para você, eu acho que tem esse fator de você primeiro modelar, entender qual que é a identidade do seu negócio, para que isso fique claro, e aí você tem que criar mecanismos dentro do dia a dia que reforcem aquela cultura. As suas atitudes também têm que ter congruência com aquilo, né? Uhum. Assim, é, é, ah, pô, aqui a gente preza pela honestidade, que os nossos princípios aqui estão ligados Mas aí, pô, toda chance que tem, você vai lá dar uma sonegada. Toda vez que você pode dar um balão em alguém ali, pô, os funcionários estão vendo. É a Ah, mesma a gente coisa. preza pelo respeito. Vai, grita, xinga o funcionário. Dá Respeito muito acima de respeito tudo. mesmo, né? Fala, pô, É. decisões compartilhadas. Discordou de você, você bate na mesa, quem manda sou eu. É, Né, assim, não adianta, isso fala muito mais alto do que um quadro na parede. É, tem que ser muito Aliás, verdadeiro. um quadro na parede que é diferente do que é praticado é motivo de chacota no cafezinho. Com certeza. Pode Com ter certeza. certeza Poxa, que faz você sentido mesmo, virou, faz sentido. você virou as costas, estão te zoando, né? Então, assim, não adianta você achar que muita gente acha que não é importante, bota qualquer coisa Só pra ficar bonito, né? uma coisa que é bonita ali, que eu gostaria que fosse. Não, pô, você tem que botar uma coisa, ok, que você gostaria, mas que tenha a sua essência, e que se é uma coisa que você gostaria e que não é ainda, que você tenha disciplina de mudar isso. E é isso no primeiro momento. Aí na seleção você vai buscar o máximo disso, mas não é a seleção que vai te dar essa resposta. Ela vai te minimizar o erro. Aham. Mas você tem que ter, ao longo do processo, especialmente da experiência, você tem que ter um caminho para identificar isso. Uhum. Agora, quando essa cultura ficou forte, fica tranquilo, porque o ambiente repele a pessoa. Né? Assim, vai num lugar onde tem um monte de gente que pensa completamente diferente de você. Você não Uhum. fica. Você não Você fica. não fica. Né? Automaticamente você vai querer sair, o ambiente Uhum. vai te repelir. A cultura é a mesma coisa. Se você conseguir modelar isso, né, criar identidade, os rituais, é legal você ter a forma como você conduz reuniões. Sabe uma coisa que eu faço Ah, é para muito cultura? importante isso. Eu tenho lá, a gente tem o nosso quadro estratégico, né, missão, visão, valores, nosso propósito e tal. E aí, geralmente, nas nossas reuniões, eu começo um Uhum. slide com essas informações e falo, gente, na nossa última reunião para agora, o que vocês observaram que aconteceu aqui que reforça esses valores? Poxa, Aí cada um legal. vai falando. É uma forma das pessoas relembrarem quais são e fazer elas pensarem no que aconteceu, e aí elas começam, inclusive, a observar isso e agir dessa forma. Aham. Né? Porque realmente é uma coisa que é tolerável ou não, né? É muito importante. Nossa, eu acho que foi até você que falou com a gente. Lá na Novos, no ano passado, a gente passou por uma reconstrução. A gente reescreveu, realmente, a gente tem um manual da cultura, reescrevemos nossa missão, visão, valores. Foi muito interessante. E a gente criou esse ritual de cultura, assim, quando a gente começa uma reunião, a gente fala, porque a nossa missão é a gente dar suporte para o crescimento do nosso cliente, simplifica a contabilidade, dá suporte para o cliente. Aí tem a frase, né, bonitinha, e a gente criou um ritual de falar ela com naturalidade. Tipo, gente, vamos lá, vamos começar a reunião, porque a gente está aqui para dar suporte pro nosso cliente e ajudar ele nos desafios da contabilidade. Tipo assim, fala do jeito que vem na cabeça, porque entendeu o significado da frase, e aí a gente fala. E na hora que a gente termina com a nossa visão. Pensou contabilidade, pensou novos. Aí a gente fala, pensou contabilidade, todo mundo grita, pensou novos. É super divertido, isso deu muito certo pra gente. Esses rituais de cultura fazem Deu toda a certo, né? diferença, né? Deu certo mesmo, né? A equipe ficou empolgada, o pessoal gosta porque ficou diferente. Aí de vez em quando a gente vai falar dos nossos valores, a gente, qual que é o nosso valor? Aí a gente joga bala, doce, e o pessoal fica disputando para quem fala antes. Então a gente vai vendo essa cultura ali. E quando a gente está recrutando uma pessoa, eu gostei, quando você falou, me veio isso em mente, porque eu passei por isso ano retrasado, não sei agora. Por quê? A gente não tem como
definir se aquela pessoa está alinhada à cultura só no recrutamento. Nos 3 primeiros meses, a gente tem que aproveitar aquele momento para poder observar o comportamento da pessoa, porque ninguém é tão bom também que ator que fica fingindo 3 meses maravilhosamente bem, então tem que ir para Globo, né? Então, a gente tem isso. A gente passou por um desafio muito complicado que seria interessante, às vezes, você posicionar. Polêmica. Porque a gente teve um funcionário que dentro da empresa era muito bacana, conversava com o pessoal e tudo mais. Mas fora da empresa era uma pessoa que se comportava de uma forma que a gente não gostava. A gente via em redes sociais fofocas que o pessoal ia falando com a gente, sabe? Nossa, contratou fulano. Ai, nossa, ele faz isso, isso, isso no final de semana. Ai, nossa, no outro trabalho que ele tinha, ele chegava bêbado. Ah, ok, com a gente não chegou, mas a gente chegou a dormir de vez em quando lá. A gente depois ajustou. Então, assim, a gente ficou naquele dilema. A gente sabe que não gosta do perfil da pessoa, mas aqui dentro ela não age assim. Porque tinha até funcionários nossos que tinham convivido já com essa pessoa fora, falaram isso. O que que a gente faz? A gente considera o comportamento da pessoa só enquanto ela tá na empresa? Ou a gente considera o comportamento da pessoa fora também? Porque, querendo ou não, a gente acaba descobrindo as coisas, a gente acaba sabendo. Então, a gente leva isso em consideração para manter essa pessoa na equipe, porque, assim, não bate com os meus valores, vamos dizer assim. E aí? Os valores pessoais, né? É, Mas a cultura é baseada em valores pessoais, né? então, assim, se essa pessoa não tá jogando esse comportamento lá dentro, não tá expondo isso lá dentro, mas lá fora ela tem esse comportamento, eu deixo de ter essa pessoa na minha equipe só porque eu não gosto do jeito dela lá fora? Ou é realmente aquele pensamento de, não tá atrapalhando, tá bom. Durante quanto Nossa, tempo... que bucha, hein? Resolve aí, vai, resolve aí. Mata no peito. Gente, mas isso acontece mais do que a gente imagina, tá? É sério. Sim. Até por conta do que a gente estava falando, né? O quanto o trabalho ocupa importância na vida das pessoas. E Aham. às vezes, se isso ocupa pouco, eu posso ser um personagem nessa fatia pequena aqui, né? Agora, durante quanto tempo? Porque, assim, eu acho muito difícil da pessoa ter, assim, comportamentos muito distintos, pensando em valores fora e dentro, assim. E Uhum. aí, às vezes, não é 90 dias, mas, sei lá, depois de 6 meses, você começa achando Acaba que algum... aquilo ali vai vir pra dentro da Eu empresa. acho que em algum momento isso vai aparecer, né? É. Assim, e aí, assim, né, uma coisa que eu sempre recomendo é que aí entra na questão, novamente, a questão da liderança. Você sempre tem que ter líderes pensando no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, né? Claro que você não é dar pitaco na vida da pessoa, né? Mas é assim, Uhum. ajudar a pessoa na visão de mundo, nos valores, nas condutas dela, se tem a ver com os objetivos dela também, o quanto isso tem a ver com a empresa e tal. E aí eu sempre falo, uma ferramenta, a gente já falou muito lá na Novos, né? Assim, uma técnica simples para fazer isso, gestor. 3 perguntinhas. Faz assim, uma vez por mês você senta com seus subordinados e pergunta para ele assim, o que você tá mandando bem? Aham. Uhum. É o Aí ele one-on-one, vai né? responder, o que você tá mandando mal? O que você acha que não tá legal, que você precisa melhorar? E uma terceira é onde você quer chegar aqui? O que você quer Uhum. para sua vida aqui na empresa? Essas 3 perguntinhas vão render tranquilamente 1 hora de conversa aí para você entender a fundo a, a posição da empresa na vida da pessoa, né? O quanto aquilo é importante para ela, o quanto tem sinergia com o que você pensa para a empresa, para a equipe, né? E eu já fiz eu fiz uma vez recente. Eu fiz um treinamento que a gente faz, né, para empresas. Eu fiz lá na Talent, né? Assim, que era puramente de desenvolvimento humano, autoconhecimento, né? A gente Uhum. chama de upgrade, né? Era dar um upgrade Aí nessa. você ligava a caixinha de som, né? Fazia todo Esse aí mundo mesmo, chorar. Gente, esse aí nossa, mesmo. não, pausa. Simão foi dar um treinamento na Novos para líderes. Gente, ele foi, acho que 8 encontros. Ele chegava Não, na foram Novos, 10. ele Foram ligava, 10. ligava uma caixinha pretinha de som que tem assim, colocava uma musiquinha de fundo.
aquela musiquinha Só no que piano? só no piano, que já te faz chorar só de você ouvir. É. E começava a mandar a gente refletir, ó. Foi a terapia em grupo, todos os encontros, todo encontro a gente chorava, tá? Então ele fez isso com a equipe dele, fez todo mundo chorar. Isso aí. Ah? Mas o negócio... Agora gera desenvolvimento. Gera muito. Então, E gerou uma conexão. conexão muito grande entre a Conexão galera. entre as pessoas. né? Nossa, E foi. o legal é uma frase que você falou no início, no primeiro dia você falou assim, o que tá aqui, fica aqui. Pô, aí o pessoal se abriu mesmo. Nossa, a gente aprendeu coisa dos outros que a gente nem imaginava. Enfim, né? Te interrompi, continua. Aí você pensa Mas eu fiz isso, e aí começou uma demandada da equipe. Pô, não, olha, depois daquele treinamento eu comecei a pensar, repensei minha vida, e eu acho que eu tenho que ir por esse Ué, caminho. o tiro saiu pela E culatra? saiu, mas meu primeiro sentimento foi assim, pô, eu investi aqui em tempo, em mentoria, não sei o que lá, então aí agora tá todo mundo abandonando o barco. Mas que bom, não era isso que eu queria? Porque ficou Né, só assim, quem realmente tá era isso que você convergente. queria. Eu queria desenvolvimento humano. É, Não é assim, justamente, processo sou eu que tenho que definir na empresa, eu que tenho que formar. E aí eu tenho que desenvolver pessoas mesmo para que depois de desenvolvidas elas queiram ficar, porque se elas não têm autoconhecimento suficiente para saber o que elas querem, estão ali Tá bom? a passeio, Vai ficar não sempre vai, não vai, mediano. não E vai ficar talvez, patinando. e talvez você dê um rumo muito melhor na carreira de uma pessoa que tava ali sem saber o que queria. E fala assim, pô, o Simão foi o cara que me fez chegar, sei lá, numa multinacional, porque era isso que eu queria, não era aquilo Sim. lá. E às vezes ele até me contrata lá para fazer algum então, trabalho. É assim, né? justamente, justamente. E isso me lembrou porque muitos líderes falam isso, né? Nossa, quando veio funcionário indo embora, ai, a gente tá treinando pro mundo, é um saco, a gente investe, não sei o quê, e tá indo embora. Aí a pessoa sai, aprende aqui e vai trabalhar lá no outro porque ganha mais. Gente, isso é uma situação, a gente já passou por uma fase assim lá na Novos, que aí a gente teve que realmente sentar e entender. Ok, por que que essas pessoas estão indo embora? Realmente a gente treina para ir trabalhar em outro lugar que paga melhor, é verdade? Isso é só achismo nosso, né? E por que que as pessoas estão indo? Realmente, será que é a má gestão? Ou realmente é uma tendência do mercado? E outra coisa, uma vez aconteceu, a gente percebeu, tinha uma empresa, não era de Juiz de Fora, estava recrutando algumas pessoas da Novos, Específico, né? específico, queria pessoas da Novos. Por quê? Porque sabe que a Novos é boa. Então, assim, é referência? Ser referência nesse nível é bom? Deixa eu Lógico pescar que no dói, aquário, né? Tipo assim, dói, mas será que ser referência nesse nível é Mas bom? essa teve uma movimentação boa, né? A gente criou o processo de reunião de desligamento, né? Ai, nossa, foi. Foi justamente isso. Por que que a galera tá saindo? É igual eu falo com o cliente. Todo mundo, vamos criar um produto novo. Eu falei, tá, pô, já perguntou pro cliente se ele quer isso aí, se ele vai usar isso? É a mesma coisa de funcionário, pô. Pergunta por que que ele tá saindo, então. Pergunta. Vamos aqui confabular o porquê que ele tá saindo. Não, pô, pergunta pra ele. Entendeu? Nossa, Se isso. ele meter o pau, é bom, pô, que você tem que melhorar. Entendeu? Se ele falar, não, tô saindo porque tá tudo bem, não sei o quê, tá bom também. Nossa, a gente fez isso. Foi no ano passado, né, que a gente desenvolveu, acho que foi. A gente. A gente tinha cada coisa na nossa cabeça de por que que o funcionário estava saindo. Como que entrevista de desligamento é importante. A gente não tinha essa ideia. E você sempre falou com a gente nesse momento. É verdade. Eu tinha, assim, uma resistência, porque eu falava assim, gente, eu demiti a pessoa, eu vou fazer, ou a pessoa pediu demissão. Então, a gente realmente faz com quem pediu demissão, e a gente conversa. E é muito interessante, porque a gente é bem imparcial na hora, não fico retrucando, não falando nada, não tem que dar um feedback pra pessoa naquele momento ali. A gente quer ouvir o que ela pensa sobre a empresa. E elas falam tanta coisa interessante, já saiu tanta oportunidade de melhoria disso, que você fica chocado, porque a gente que tem uma equipe grande, a gente não consegue estar ali na operação ouvindo as fofocas, vamos dizer assim. Nem tudo chega na gente. Por mais que você tenha um ambiente muito bom, sempre tem uma coisinha ou outra que acontece. Então, a gente acaba pegando situações em que o treinamento podia ter melhor. Nossa, a gente fez um desenvolvimento agora que foi por causa de um feedback de um funcionário que estava saindo. A gente também pensa, não, é porque realmente não quero trabalhar mais com a contabilidade. Então, a gente às vezes achava que era porque a pessoa estava achando ruim trabalhar lá e a pessoa só quer mudar de carreira e tá tudo certo. Então, a entrevista de desligamento é tão importante quanto a de recrutamento, né? E a gente ter esse one-on-one que você... Vou voltar nesse assunto do Eu one-on-one. até anotei aqui também pra poder fazer umas perguntas. Porque o one-on-one é uma cultura que faz muita diferença na empresa, né? Para quem não sabe, o one-on-one é um momento que você realmente senta ali com o seu funcionário
e tira um tempo para conversar com ele. Não é só um momento de feedback, é um momento de bater um papo e entender o que está acontecendo, o que ele espera, e mostrar também oportunidades que ele pode ter de desenvolvimento. E dali você vai conversando, você vira quase uma sessão de terapia, né? Não, com você então, né, Simão? Qualquer coisa, né? Eu vou te falar, deve ser virar sessão de terapia mesmo. Então, assim, esse momento do one-on-one foi uma cultura que a gente implementou também, que fez muita diferença. Muita diferença. Pode fazer pergunta do one-on-one que você vai fazer. Não, Aí eu. eu só escrevi as perguntas aqui, o que que ele tá mandando mal, o que que ele tá indo bem, né? O que que ele tá entregando bem e onde que ele quer chegar na empresa. O que ele tá mandando mal, eu acho que é a resposta mais fácil de um funcionário responder, né? Porque se ele perguntar isso pra mim, vai ser muito mais fácil eu falar o que eu tô fazendo mal do que eu tô entregando bem. Nem sempre, tá? Então, não, Tem gente todo que ano tem que eu fiz dificuldade. funcionou isso. É porque Aí a sua equipe tá boa. qual que é? Ou vai ser isso. E aí a minha ideia era, e se Ou o cara... modesta, né? E se a gente perguntar o que que ele tá entregando bem, ele falar X e aquele X tá longe de ser o que tá acontecendo realmente. Porque a gente não Aí pode é entrar no lindo. embate, né? Aí é lindo, porque aí você vai ter clareza disso. Porque, olha, isso é muito legal, porque assim, a gente tem algumas ferramentas de gestão. Esse one-on-one é uma coisa ali do dia a dia, né? Uhum. Eu nem gosto de tratar isso exatamente como um feedback, mas é não. mais como uma reunião de desenvolvimento mesmo. Aham, exatamente. Eu falo que é uma conversa inútil, eu vou voltar nesse ponto mais pra frente aqui. Mas assim, é um momento de desenvolvimento. E a gente tem a avaliação de desempenho. A famosa avaliação de desempenho, que aliás eu acho horrível. Eu vou fazer um apelo aos RHs do Brasil aí, que estiverem nos assistindo. Vamos mudar o nome de avaliação de desempenho para avaliação de desenvolvimento? Ah, que legal. É muito melhor, cara. Porque assim, quando você fala assim, avaliação de desempenho, eu quero só medir o que ele entregou, a performance. Performance é bom, gera resultado, Tem que ser lucro, entregue, né? caixa, todo mundo gosta de lucro e caixa e resultado no bolso. Agora, o filé desse processo é o quanto a pessoa está se desenvolvendo. Então, se eu estava num patamar de desenvolvimento 10 e de um ciclo para o outro eu fui para o patamar de desempenho, de desenvolvimento 12, 13, opa, eu tô evoluindo. Se eu tava 10, continuei 10, eu tô estagnado. Se eu tava 10 e fui para 8, eu tô decaindo, tô desmotivando. O que tá acontecendo? Então, assim, o barato da coisa é o desenvolvimento e não só o desempenho. Né? Ou então, pelo menos, vamos chamar de desenvolvimento e desempenho, né? Assim, mas bota desenvolvimento na coisa, né? Porque a avaliação de desempenho ela acaba desdobrando ali no famoso PDI, né? Também, né? O plano de desenvolvimento individual, que é você pegar a análise do balanço de como ela tá, né, de performance e o que ela vai fazer para o próximo. Por isso, desenvolvimento, porque no próximo ciclo de avaliação você tem que ver o quanto aquele PDI trouxe realmente de desenvolvimento, né? Porque aí é o papel de liderança, gestão, né, do RH e dos líderes ali para poder formar pessoas dentro do negócio. E aí, assim, tanto no one-on-one quanto numa avaliação já vou chamar avaliação de desenvolvimento, a gente pega essas situações. Às vezes a pessoa tem uma autopercepção que ela tem uma performance lá em cima, que ela tem uma aderência lá em cima. E aí você tem aqui uma percepção que está aqui embaixo. Se você não conversar sobre isso, essa distância vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar. Se você conversar sobre isso, isso vai aumentar ou vai diminuir? Então é ótimo, se acontecer, você tem que conversar. Né? Assim, esses problemas, né, às vezes nem você sabe que ele tem aquela autopercepção lá em cima, nem ele sabe que a empresa tem. Então você alinha a expectativa. Então eu acho que quando acontece isso, é difícil. Né? É uma conversa difícil. Mas o resultado é muito melhor. Alinhamento de expectativa é tudo. Tanto com o cliente, quanto com o cliente interno, né, o funcionário. A gente fala isso na vida. Esse tipo de conversa é difícil num relacionamento. Então, a gente tem que entender que esse alinhamento de expectativa é muito importante. E só para deixar claro, tá? Todo mundo da Novos aí, agora já mudamos o nome da nossa avaliação, tá? Legal. Não é mais avaliação de desempenho, é avaliação de desenvolvimento. Vai ter que pagar um royalty aí, pô. A partir de hoje, tá? Ah, não. A gente é de casa. Ele perdoa. Não, contribui para o movimento. Já tá bom demais. E quando a gente faz essa avaliação de desenvolvimento, a gente
vem com PDI, né? Que você falou, né? Que, vamos olhar pro PDI. Eu, Brenda, achei muito complicado implementar a rotina de fazer realmente esse PDI, porque eu tenho essa dificuldade mesmo, então eu tenho que. Tudo que tem rotina, eu me organizo bastante para poder implementar, porque eu tenho essa dificuldade de manter. Qual dica que você dá para a gente poder. Ok, vamos manter qual frequência de reunião para falar sobre isso? Como que eu mostro, que ferramenta que eu uso para o meu colaborador para poder mostrar o desempenho dele? A gente tinha falado que ele era bom ele fazer um curso de Excel. Quanto tempo que eu cobro isso dele? A gente teve essas questões quando a gente implementou isso. Você tem alguma dica para dar? Tenho. E essa é uma dor que eu, enquanto consultor, sinto. Porque o que acontece? Hoje você tem sistemas, você tem várias formas de fazer essa avaliação de desempenho, né? Uhum. De desenvolvimento. E aí, assim, e é muito legal você botar isso num gráfico e ver, jogar num Ninebox ali, ver a performance das pessoas, dar um número para cada colaborador, e a gente quer ver isso, se possível, diariamente. Por quê? Porque os ciclos, como eu falei lá, né, da geração nova, que tem aquela coisa do imediatismo, porque o ciclo é menor, ele não quer tirar uma foto analógica e esperar revelar para daí uma semana ele ver se piscou ou não. A gente também é assim, a gente não quer dar um feedback agora e esperar. Imagina, esperar 6 meses para a pessoa se desenvolver, ter um insight profundo sobre a visão de mundo dela, e tem que ser de hoje para amanhã, ela tem que entender o que eu quero, né? E a gente quer esse ciclo mais curto. E aí, assim, a gente normalmente trabalhava com avaliação de desempenho e desenvolvimento com um ciclo anual. Mas assim, a pressão é tão grande dos clientes, não, o anual é muito longo, não sei se ele vai estar aqui, não sei o que e tal. E aí vai baixando, e assim, é muito comum, às vezes, a empresa querer fazer uma avaliação de desenvolvimento mensal. Só que para fazer isso num ciclo curto, você está falando só de hard skill. Né? Assim, É você consegue difícil. aprender, faz um curso de Excel ali, você vai ter um crescimento da habilidade técnica ali dentro de um mês, se você esforçar, mas assim, liderança, trabalho em equipe, Como que você desenvolve isso em um mês? comprometimento, né, aderência aos valores da empresa. Em um mês, e outra, em um mês você vai estar imbuído de fazer isso acontecer na empresa, porque assim, não é só você parametrizar no sistema, mandar um WhatsApp para todo mundo, tem que fazer avaliação de desempenho, todo mundo faz. Não é, você tem que ficar cobrando, você tem que ficar lembrando, você tem que monitorar isso, você tem que dar um prazo, tem que dar um treinamento pro líder, como que ele dá feedback, como que ele avalia. E aí você gasta toda a energia para fazer o processo, na hora que você termina de ter os resultados, tá na hora de começar outro processo. Aí você não faz nada com o resultado. É assim mesmo. Então, assim, o ciclo, eu penso que ele tem que ser maior. Acho que uma avaliação de desenvolvimento, né, com menos de 6 meses, ela não surte efeito. Ou ela surte efeito só no hard skill. Simão, então não vou fazer nada, não vou dar feedback, não vou. Não é isso que eu tô falando. Tô falando que a avaliação formal, ritual, de pegar aquelas competências, fazer milimetricamente e tomar uma decisão em cima dos resultados, do que você vai fazer com as pessoas. O que você faz com quem tá lá embaixo? O que você faz com quem tá no meio? O que você faz com quem tá em cima? Você tem que decidir. Você vai fazer avaliação todo mês e aí todo mundo tiver em cima da cor, você vai promover todo mês? Não Né? adianta. Você vai mandar todo mundo embora que tá aqui num mês? E aí, o que você vai fazer com isso? Né? A gente às vezes fica muito preocupado em ver aquele número ali, e isso não dá tempo pra gente agir sobre os resultados que a gente enxerga. Então, assim, eu acho que o ciclo ele é muito importante. Agora, isso não implica que você não vai fazer um one-on-one. Que se a pessoa tiver um desvio de conduta ali, de aderência aos valores da empresa, você não vai corrigir, você não vai trazer ele. Se ele está com uma dificuldade num Excel, num software, alguma coisa, você não vai falar, vai fazer um curso ali, cola do lado daquele ali que manja daquilo e vai aprender. Não significa que você só vai olhar para desenvolvimento de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Mas significa que você vai fazer isso de uma forma formal e que você vai tomar decisões estratégicas nesses resultados num ciclo razoável. Eu Né? acredito que isso muito aconteça também porque, primeiro aquilo que a gente falou, os caras empreendem muito por necessidade. Então, eles já não têm
Eles não têm uma carreira numa multinacional, por exemplo, para entender o quanto que demora uma mudança dentro de uma multinacional, né? Então eles não têm, muitas vezes, carreira executiva em nada, mesmo que seja uma empresa um pouco menor. Então eles também não sabem como uma empresa um pouco menor do que uma multinacional funciona. E justamente por eles nunca terem passado por isso, eles não sabem como fazer, né? Aí eles querem de uma hora para outra. E aquele negócio, pô, vou te dar um prego e um martelo, bate na parede aí. Pô, eu não sei fazer, me ensina. Ele não sabe como fazer, porque como é que ele, sabe, ele não tem como ele não tem parâmetro para poder cobrar do funcionário uma evolução, sendo que ele nunca evoluiu nisso, né? Ninguém nunca evoluiu ele nisso, entendeu? Então eu acredito que seja muito por isso mesmo que, eu quero para ontem porque, pô, meu dinheiro tá aqui, tá acabando minha reserva de emergência que eu tô colocando. Cara, isso aí tem que dar resultado, porque senão já era. Por isso que eu gosto do nome avaliação de desenvolvimento e não de desempenho, porque o desempenho te remete a isso. Não, pô, eu tô pagando, eu quero resultado agora. Eu tô empenhando o que eu tô pagando, eu quero desempenho, né, desse valor. E aí, se o foco tá nisso, ele gera uma pressão que te leva pro erro, não pro desenvolvimento. Né? Ele te gera por uma pressão sobre o resultado e não pelo um desenvolvimento. Ele deixa de ser um investimento, né, e passa a ser uma cobrança. Sim. E aí ele não funciona. Né? Eu até vou falar um negócio aqui que eu sempre falo e que eu acho que permeia muito isso que a gente está conversando. Experimenta fazer na empresa reuniões inúteis. Aí assusta, né? Pô, reunião inútil, tempo e dinheiro, vou desperdiçar aqui. Isso, você falou do prego, né, o martelo. O que eu quero dizer com isso? Né? O one-on-one, para mim, é uma reunião inútil. E às vezes as conversas inúteis são mais importantes do que as úteis. Explico. O que é utilidade? Né? Você pegar filosoficamente, o que é utilidade? É o que você ganha usando, né? O resultado do uso de alguma coisa. Então, assim, se eu tenho uma caneta, a única relação que eu quero ter com essa caneta tá ligada ao que ela pode me trazer de utilidade. Qual é o uso que eu posso extrair dela. Então, assim, se ela tivesse sentimentos, provavelmente ela não gostaria muito de mim, porque eu tô só querendo tirar dela. Né? Sabe aquela pessoa que só te liga na hora que ela precisa de alguma coisa? Né? O Pepe falava muito, né? Seja interessante e não interesseiro, né? A relação utilitarista, ela é interesseira, porque eu só quero daquilo, né, do outro, da caneta, do martelo ou da pessoa, eu só quero o que ela pode me oferecer. Ela em si não me interessa. Isso é uma relação útil. As reuniões úteis, e o mundo corporativo tende a uma pressão por utilitarismo ao extremo, né? Tudo que você faz tem que ser medido, tem que ser quantificado, tem que... Eu coloquei 5 minutos aqui, quanto que isso me gera de resultado lá na DRE? O ROI. O ROI, né? Quanto que isso me dá de ROI? É utilitarista ao extremo. Agora, com pessoas, isso tem um efeito inverso. Com ferramentas, isso funciona muito bem. Né, com a caneta, com o martelo, com a chave de fenda, eu não quero saber dela, né, assim, eu tenho essa mesma relação com o ChatGPT, tem gente que tem medo lá, assim, né, trata bem e tal, pra mim ele é uma ferramenta como qualquer outra, agora tá na moda perguntar o que o ChatGPT acha da gente, né, pouco me importa o que ele acha de mim, assim, eu quero dele o que ele pode me trazer de utilidade. Eu quero ter conversas inúteis e relações. Me importa saber o que pensa de mim uma pessoa, não um algoritmo. Né? Então, assim, eu quero ser inútil e a gente vai invertendo, né? Assim, eu acho que a gente está num momento onde a gente quer ser inútil com a ferramenta e útil com as pessoas. E, assim, quando a gente está falando de gestão de pessoas, passa muito por ser inútil. Até porque quando você é inútil com a pessoa, isso tende a te gerar resultados. Só que só funciona se você for genuinamente inútil. Né? Gente, que doideira. Agora ele deu um nó na nossa cabeça. Muito bom. A cara do Yuri. Eu tô aqui, pô, vou ter que assistir essa parte de novo. Ainda bem que gravou, né? Volta. Gente do céu. Simão do céu. Ó, gente, com essa daí, a gente pode realmente já encerrar. Tchau. Muito bom. Faz muito sentido. A gente realmente vê a gestão de pessoas. Tudo tem que ter um resultado, né? Tudo tem que ter...
É porque a gente trabalha com dados e tudo, mas a gente seguir nesse formato de entender as pessoas como pessoas, isso é uma gestão de pessoas, né? Você não tem Sim. como ser líder se você não entender que cada pessoa é uma, cada Uhum. pessoa é única. Eu falo que também quando a gente é líder, a gente é um camaleão, assim. Eu lido com pessoas totalmente diferentes e a gente se adapta àquela realidade ali daquele momento. Nossa, muito interessante. Bom, gente, eu brinquei, mas é verdade. Agora estamos caminhando pro final. A gente já falou sobre tanta coisa aqui, e observa como que tá tudo interligado, né? É cultura, gestão de pessoas, contratação, a gente realmente falar de feedback, one-on-one, avaliação de desenvolvimento. Então tá tudo interligado. A gente tem que ter a base da nossa empresa para a gente poder ter uma boa contratação, uma boa equipe. Então, gente, cultura organizacional faz toda a diferença para a gente poder realmente entender o que a gente espera da nossa empresa, entender o objetivo e tudo. E eu queria que, para encerrar, Simão, que você falasse para a gente, assim, se você tem uma super dica para dar para um gestor de uma empresa sobre gestão de pessoas. O que você falaria? Um pequeno empresário faz isso que é necessário, que isso vai dar uma ajuda aí no seu negócio, isso vai te alavancar. Como olhar para a gestão de pessoas? Uma dica. É, eu vou tentar ser um pouco inútil nessa dica. Que assim, quanto mais, né, mais tempo eu vou trabalhando com essa área de RH, de desenvolvimento de pessoas, mais eu vou entendendo que assim, não se cresce sozinho, não existe resultado sozinho. Uhum. E se você consegue mobilizar outras pessoas em prol de um sonho, em prol de um resultado, você tem muito mais chance de ir mais longe. Então, assim, a habilidade de liderar, e até para trazer resultados para negócios, né, e performance operacional, mas assim, a habilidade de trazer as pessoas para um sonho em comum, para um objetivo em comum, e conseguir genuinamente olhar o que você pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas e não só o que você pode extrair delas, Aham. né? Assim, é muito eficiente. E assim, é muito estimulante para quem está fazendo também, né? Porque você vira uma chave, você começa a se sentir bem, e aí os resultados vêm naturalmente. Você deixa de ter o foco é meio complicado isso, né? Falar tirar foco do resultado. O resultado ele é importante, Aham. mas ele não é a única coisa, né? Assim, o resultado ele é a chegada, mas o barato é o caminho. Uhum. Né? E no caminho você tem que ter pessoas que enxerguem esse resultado também. Porque tudo que existe antes de existir, ele é uma ideia na nossa cabeça, né? Uhum. Uhum. E aí você precisa vender essa ideia para mais pessoas para que ela saia de um pensamento abstrato e se torne uma coisa concreta, né? Essa ideia eu gosto muito de falar disso também, de olhar para o processo em vez do resultado mesmo, né, daquele final. Uma vez um cara que eu gosto muito é o Bruno Nardon, né, do G4. Ele falou uma vez que correr uma maratona é fácil, difícil é você se preparar para ela. E é justamente isso, né? Pô, olha pro processo, vê como que isso vai ser feito. Não chegou no objetivo, refaz o processo, né? Porque se você focar só no, aí você vai fazer tudo errado. Vai fazer só para bater meta, aí não adianta. E nesse caminho aí tem as pessoas. Estão Nesse envolvidas. meio. Uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de colocar aí, mas eu gosto muito. Você tem uma indicação de livro? Ah, é verdade. Tem uma indicação de livro, que até já te indiquei. O Pipeline de Liderança, Eu Uhum. comprei. do Tá na minha Rancharan. fila de leitura, que eu tô Do acabando um Rancharan, outro né? antes. Ele vai falando de degraus de liderança, né? Aquilo que Uhum. eu falei lá, ele define alguns níveis ali, né? O nível que você é um gestor de si mesmo, depois gestor de outros, gestor de gestores, Aham. gestor funcional. Então ele vai passando nessas camadas assim da liderança até a gestão, né? Quais que são os gargalos de um degrau para o outro. É Uhum. muito legal. Eu normalmente uso ele como uma vertente assim para desenvolvimento de Uhum. pessoas. E você, Muito amor? bom. Você também tem um monte de gente que você lidera. Que livro que você indica? Tem um monte de gente que você lidera. Ah, e eu gostei muito dos livros da Brené Brown, que fala sobre a Legal. coragem de liderar. Tem três, agora eu vou lembrar os nomes, não vou, né? Coragem de liderar, a coragem Ser de imperfeito, ser acho. imperfeito, e tem mais um. Eu adoro, inclusive, as palestras dela, que eu assisti muito. Teve um TED dela que ela fez. Nossa, adorei.
tá até na nossa lista de treinamentos da equipe, pra É gente poder verdade, falar é mesmo. sobre ela. Então eu gosto muito da forma como ela fala e se posiciona, eu adoro. Super indico. E você? Ai, já que você me Eu não perguntou pensei se nisso, não, eu e também não tinha pensado. Eu tenho dois que eu gosto. Um é também do Rancharan, é o que o CEO quer que você saiba. Acho que é muito importante. Todo estagiário que eu tenho, que eu posso emprestar, eu empresto ele. E tem um outro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que ele tem uma parte de liderança de 5 níveis, que é muito interessante também. Então, acho que esses dois podem fazer sentido. Viu, gente? Bastante conteúdo, bastante coisa aí para vocês também. Bom, quero agradecer muito, Simão, pela sua disponibilidade, por esse bate-papo. Foi ótimo. Nós aprendemos várias coisas e a gente vai refletindo, né? Agora o negócio do inútil lá e tal, a gente Vai vai ter que pensar assistir de mais. novo. Vou voltar. Acho que vai dar um corte bom isso aí, né? Ai, ai. Yuri também, obrigado pela presença. Bom demais. Obrigada, Oi, viu, eu que Simão? agradeço. Nem vi passar o tempo, já acabou. Rapidinho, Rapidinho. rapidinho. Gente, é isso. E eu encontro vocês no próximo Pode Ser Novos.